Agradeço a presença de todos aqui, para mais uma falinha nossa. Agradeço o dia, essa energia desse domingo tão brilhante, né? O tema que eu preparei para hoje refere-se a uma abordagem do livro Saúde Existencial, O Despertar para a Essência da Vida. Esse livro foi escrito por Dr. Alírio de Cerqueira Filho, e é o terceiro da coleção. Ele tem uma coleção sobre saúde espiritual. Eu tive um contato com o Dr. Alírio através do nosso querido professor Haroldo, que nos trouxe várias palestras dele, e muito me interessou, então eu fui buscar os ensinamentos dele, né? O doutor Alírio, ele lançou mão dos seus vastos conhecimentos da doutrina espírita, aliado aos seus conhecimentos como médico homeopata, psiquiatra, terapeuta transpessoal. Ele, inclusive, é biólogo com ênfase em ecologia. Então, ele lançou mão de todos os seus conhecimentos para fazer essa coletânea, né? Ele faz uma abordagem sobre a profunda inversão de valores, porque a nossa sociedade passa neste momento, né? Em que os valores materiais estão em primeiro plano. E isso tem gerado o que a medicina e a psicologia denomina de doenças de sentido, que são depressão, alcoolismo, suicídio, abuso das drogas, né? E, inclusive, doenças degenerativas. E isso tudo são verdadeiros pedidos de socorro, né? O ser humano, ele está carente de mais sentido para a sua existência, a fim de torná-la mais saudável, né? Então, isso é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. O doutor Alírio, ele discorre muito bem, com muita propriedade, sobre os três grandes valores que nós temos e que são representados pelos verbos ser, fazer e ter. Muito interessante isso daí. E ele diz que a harmonia desses valores é fundamental para o equilíbrio da nossa vida, uma vez que determinam a forma que levamos a vida e o grau de felicidade e infelicidade que nos proporcionamos, dependendo das nossas escolhas. Ele vai caracterizar cada verbo desse, que são os valores, né? Cada valor representado pelos verbos, ele vai dar uma definição. Ele diz que o ser, que através por meio do ser, do verbo ser, nós entramos em contato com os valores intrínsecos da vida, ou seja, os valores morais e os valores espirituais, que são responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Esse é o estado de identificação com o ser essencial que somos. E o que é o ser essencial? O ser essencial é a centelha divina que carregamos em nossa alma. É a partícula de Deus, é a porção do Criador. E neste valor, né, representado pelo verbo ser, nós trabalhamos as questões de autorrealização, o sentido da vida, satisfação, plenitude, felicidade, bem-estar, saúde integral, espiritualidade, religiosidade, amor com desapego. Nós vamos mais para frente, vamos falar um pouquinho de cada dessas questões, desses itens. O fazer, o valor do verbo, representado pelo verbo fazer, ele representa o movimento
e a atividade imanente do universo. Enfim, é o que nós fazemos efetivamente aqui encarnados neste plano. É com o ato de fazer que nos tornamos co-criadores, porque criador é Deus. Nós estamos auxiliando, né? Nós temos o papel de auxiliar nesse processo, uma vez encarnados. E nós podemos agir criativamente quando em sintonia com o ser essencial que nós somos, né? Com essa centelha de Deus que trazemos em nossa alma. Aqui, neste valor representado pelo verbo ser, nós lidamos com trabalho profissional, trabalho voluntário, atividades familiares, esportivas, de lazer, né? Repouso, né? E também nós vamos falar um pouquinho disso daí mais para frente. E o valor representado pelo verbo ter é o seguinte: através do ter, nós nos relacionamos com as pessoas e coisas em nossa vida. Entramos em contato com as posses, com os bens e relacionamentos. E aqui nós lidamos com as questões da profissão, família, cônjuge, pai, irmãos, amigos, né? E os bens. Os bens, dinheiro, objetos, carro, casa e tantas outras coisas, né? E também a religião nesse valor representado pelo verbo ser. Então, este aqui, gente, é o livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Ele representa, eu não sei se é possível ver aqui, talvez esteja inverso, mas é um triângulo equilátero, cujos os valores do fazer e do ter estão na base do triângulo. Eles são considerados valores horizontais, porque eles representam as questões transitórias na nossa vida. Já o ser, ele está no ápice desse triângulo. Ele é um valor vertical, está relacionado com as questões permanentes, né? Fazendo uma analogia, o ser está no alto, né? Para subir, para evoluir, né? Quando a pessoa se encontra com as características de cada valor, do fazer, do ser e do ter, alinhadas entre si, todas concorrendo para o mesmo fim, o aperfeiçoamento do ser gera para si um estado de felicidade, de plenitude. Então, quando os três valores estão alinhados, veja a importância, né, de cada um deles, né? O tesouro, com certeza, estará no lugar certo. O aperfeiçoamento do ser espiritual que nós somos, né? Estamos caminhando para esse aperfeiçoamento. Porém, quando acontece uma inversão desses valores, quando a pessoa coloca todo o seu tesouro em níveis básicos, os valores no básico do triângulo, ou seja, no fazer e no ter, buscando ter muitas coisas ou muito dinheiro, apegando-se aos bens materiais, fazendo atividades utilizando o seu poder co-criador em ações contrárias às leis de amor, ou muitas vezes ações vazias de sentido, estará em desarmonia, em desequilíbrio. Esta postura produz ansiedade, inquietude, insatisfação, e são aí as doenças de sentido, né? A vida deixa de ter sentido, pois está se buscando a felicidade em coisas materiais. O fazer e o ter, eles são apenas meios para a evolução do ser. Eles são importantes, nós não podemos desprezá-los, porque
quando esses níveis tornam-se fins, ou seja, o fazer e o ter tornam-se fins e não meios, ocorre uma ruptura com a missão, a nossa missão transpessoal, né? A missão transpessoal de todo ser humano aqui encarnado. E essa nossa missão é a evolução, o aprendizado. Então, quando a gente inverte os valores, fica muito complicado a gente evoluir, a gente aprender. Uma pergunta pode estar aí passando na cabeça de vocês. Ganhar dinheiro, ter posição social de destaque, ter um trabalho de destaque, são contrárias às leis do amor? Claro que não, né? Dinheiro, bens, posição social, são recursos valiosíssimos que temos à nossa disposição para exercer o nosso papel de co-criador. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, há um capítulo, o capítulo 5, que discorre muito sobre essas questões. O capítulo 5 é a lei de conservação. É muito extenso, eu não vou aqui discorrer. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, também, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, ele diz o seguinte: se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não teria a colocado na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é causa imediata de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. E diz mais ainda: a riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, né? Que quem sustentaria? Né? Nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa, nem ciência. Com razão, ela é considerada um elemento de progresso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Lúcio abordou essa questão a semana passada, muito bem, por sinal. O problema, ele reside na forma como conseguimos o dinheiro, os bens materiais, o trabalho, as posições sociais. Se conquistarmos tudo isso com o nosso esforço, com o nosso trabalho, sem prejudicar ninguém, e sem também nos apegarmos a esses valores, nós estaremos em conformidade com as leis de amor. Aqui nós podemos falar sobre a regra de ouro, que sempre, sempre, em qualquer situação ela cabe, né? Faça aos outros o que gostaria que a você fosse feito, né? Por outro lado, se para termos bens materiais, posição de destaque, um trabalho bem remunerado, nós lesamos outras pessoas, a comunidade, o meio ambiente, veja, o meio ambiente, ou a nós mesmos, estaremos em desacordo com as leis e, consequentemente, estaremos em desarmonia, em desequilíbrio. Um pai, por exemplo, um pai de família que trabalha excessivamente, ele não tem tempo para a família. Os filhos crescem, ele não percebe os filhos crescerem, né? Ele perde a oportunidade desse contato amoroso, desse contato em que ele pode passar todo o aprendizado, todos os verdadeiros valores, né, da vida. E eles normalmente compensam essas crianças com os bens materiais. E aí está instalado um grande problema, né? A consequência dessa atitude é a infelicidade, a desilusão com relação à vida, porque a hora que ele cai em si, tudo que ele perdeu, não tem, né? É difícil poder voltar atrás.
Porque esses valores são, embora eles sejam importantes, o fazer, os valores representados pelo fazer e pelo ter, eles são transitórios. E a gente aqui pode dizer, caixão não tem gaveta. A gente não leva nada, a gente só leva os valores perenes do ser, né? Muitas vezes a gente ouve, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. O dinheiro jamais comprará a felicidade, porque ela é uma conquista interior, pessoal e intransferível, fruto da consciência tranquila daquele que já reconhece o verdadeiro sentido da vida. Uma situação muito corriqueira e que nos deparamos é as pessoas que frequentemente buscam dinheiro fazendo coisas claramente lícitas, aliás, claramente ilícitas, e pensam ser felizes, sem jamais encontrar felicidade, né? E o que é felicidade? Eu gostei muito de achar essa definição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, ele diz assim: a felicidade ela está reservada ao homem neste mundo se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Achei muito interessante isso daí. Outras vezes, as pessoas fazem coisas lícitas do ponto de vista humano, né? Nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, fabricar, comercializar bebida, cigarro, armas, enfim, tantas outras coisas, né? Mas que trazem consequências desastrosas para a sociedade como um todo. Somente a gente buscando ter posses que não prejudiquem aos outros ou a nós mesmos, porque, consequentemente, nos prejudicamos, né? Fazer atividades com amor, utilizar o amor como um direcionador de nossa vida é que seremos plenamente felizes. Outra questão que nos deparamos também é com o apego que as pessoas sentem em relação àquilo que elas não têm. E lhes faz muita falta. Isso acontece quando não possuem determinados bens ou até relacionamentos que eles acham imprescindíveis para conseguirem a felicidade, né? E desesperam-se quando não conseguem o que desejam. Nenhuma clara relação de apego ao que não tem. É comum a gente ver hoje as pessoas querendo ter um celular da moda, um carro da moda, ou ser próximo de uma pessoa influente, né, na sociedade, porque assim ela vai se sentir poderosa, porque se ela não tiver aquele celular tal, ela não vai poder ser incluída em algum grupo ou não vai ser aceita. Isso é muito comum. É muito complicado, né? É uma relação de apego ao que não tem, né? Para a gente conseguir a saúde existencial, é necessário a gente buscar a essência da vida, vivendo a vida com inteireza, né? E o valor do ser, ele está relacionado à nossa essência, o ser essencial que nós somos, através do qual nós entramos em contato com os valores transcendentes e permanentes do ser, os quais já relacionamos, né, lá atrás, saúde do corpo, da mente, do espírito, autorrealização, felicidade, e, enfim, todos os atributos do ser, né, dos valores representados pelo verbo ser. Os valores intrínsecos ao ser, ou seja, os valores morais e espirituais, nós jamais o perderemos, mesmo quando
o nosso corpo vai à falência, ou seja, quando nós morremos, nós os levaremos conosco. E Jesus nos fala em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam e nem minam. Então, esse é o verdadeiro valor que nós vamos levar quando a gente fizer a passagem para o plano, né, espiritual. No entanto, gente, o ser, ele não exclui os valores do fazer e do ter, quando eles estão em harmonia, né, com o ser, quando eles estão em equilíbrio. O fazer e o ter, eles estão intimamente ligados. Fazemos alguma coisa para ter algo, como profissão, relacionamentos em família, para ter o cônjuge, os amigos. Então, eles estão interrelacionados. Viver a vida com interesse em sua plenitude não significa privilegiar os valores do ser em detrimento aos valores do fazer e do ter. Aí a importância de sabermos dosar, de sabermos levar em equilíbrio esses valores. Então, por quê? Porque nós estamos vivendo no mundo físico e nós não podemos viver fora da nossa realidade. E é disso que se constitui a nossa aprovação, saber lidar com isso, não é? Somos constantemente tentados a nos apegarmos à vida material e vivermos como se não fôssemos espíritos imortais, momentaneamente encarnados. O apego é tanto que a gente acaba se esquecendo desse detalhe que é extremamente importante. Se vivemos buscando sempre os valores imperecíveis do ser em tudo que fizermos ou tivermos, praticando o desapego, passaremos na prova e evoluiremos. Caso contrário, nós vamos repetir as mesmas provas quantas vezes forem necessárias. Muitas pessoas, em razão da interpretação religiosa equivocada das orientações cristãs, passam a desprezar os valores ligados à vida material, como se isso fosse muito virtuoso, né? Para evoluir, gente, é preciso viver no mundo sem colocar os valores do mundo em primeiro lugar, mas os valores representados pelo verbo ser. A gente vê alguns exemplos, por exemplo, sem crítica nenhuma, mas monges que se isolam nos mosteiros para se iluminar. Muito provavelmente eles têm um objetivo, e isso é nobre, ninguém está tirando isso, mas eles deixam de conviver com os problemas do mundo, que é o nosso aprendizado, né? Então, com certeza, fica muito mais fácil. Enquanto encarnados, nós temos, assim, muitos convites para nos corrompermos e nos tornarmos teres humanos. Veja a denominação que o doutor Alírio deu, teres humanos, as pessoas que têm ou que desejam ter muito, né? Mas somente nos tornaremos teres humanos, se usarmos mal o nosso livre-arbítrio. Pois não são os convites do mundo que nos corrompem, e sim nós que nos corrompemos com os convites do mundo. Então, veja a importância do nosso livre-arbítrio, do nosso conhecimento. E a doutrina espírita nos dá uma
uma fonte enorme, né, de conhecimento, basta buscá-los. Para viver a vida com inteireza, o tesouro deve sempre estar no nível dos valores representados pelo verbo ser. Isto significa que em tudo que formos fazer ou ter, devemos cultivar os valores do ser. A vida com inteireza é o resultado de um axioma ensinado por Jesus, que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Né? É isso. E muito interessante, o doutor Alírio, ele nos ensina a fazer exercícios de inteireza. O que são os exercícios de inteireza? Um exemplo, né? Nós escovamos os nossos dentes todos os dias. A gente pode fazer isso maquinalmente, sem sentido, ou a gente pode fazer meditando na melhor forma de fazer e que trará benefícios para a nossa saúde. Ou seja, você vai passar um fio dental, você vai passar a escova interdental, você vai prestar atenção enquanto está fazendo a higiene bucal. Com certeza, o benefício é nosso, né? Então, esse é um exemplo de exercício de inteireza. O outro que eu me lembro há muito tempo atrás, tinha um funcionário de uma estrada de ferro, né, que eram as antigas estradas de ferro. Ele tinha como obrigação pegar um martelo com a ponta, a ponta dele todo de borracha, e bater nos trilhos, todos os dias, assim, a hora que o trem parava, era a obrigação dele. Mas ele nunca se atentou porque ele fazia aquilo. E, de repente, veio uma outra pessoa, mais jovem, ele aposentou sem saber por quê. Né? Não tinha sentido isso para ele, porque ele nunca foi atrás para saber o que era. Já entrou um outro jovem, primeira coisa que ele quis saber, o que ele estava fazendo, por que ele fazia aquilo, qual era a utilidade para aquilo. Isso é um exercício de inteireza. E quando a gente faz esses exercícios de inteireza, nós saímos da rotina e nos liberamos do tédio, transformando aquilo que é maçante, chato, enfadonho, em algo repleto de sentido, nos proporcionando alegria, bem-estar, né? Felicidade. Veja a importância dos exercícios de inteireza. Eu mesmo, já sem esse conhecimento, já fazia isso nas tarefas do lar, que às vezes eram muito maçantes. Eu procurava ouvir uma rádio espírita, que eu gosto muito, ou as pílulas do Evangelho, que eu recebo diariamente, do Ricardo Mello, que são verdadeiros tesouros. E isso tornou as minhas obrigações mais, vamos dizer assim, prazerosas, né? Mais gostosas, menos pesadas. Né? Agora nós vamos falar um pouquinho daqueles itens que nós falamos lá no começo e das características de cada valor representados pelo ter, o ser e o fazer. Né? O trabalho profissional que está dentro dos valores do fazer, ele destituído de sentido apenas para ter, né? Gera muitas distorções. Né? Como é o caso de pessoas que escolhem a profissão apenas para ganhar dinheiro, mas que não se satisfazem, né? Que não satisfazem o ser essencial que é. Né? É o caso de profissões de destaque, né? Como um bom advogado, né? Um conceituado advogado, um médico e assim por diante, porque são posições de destaque na sociedade. Né? Muitas pessoas utilizam o trabalho profissional para tentar ludibriar a vida, para ganhar dinheiro o máximo possível e, de preferência,
sem trabalhar. Acreditam que o mundo é dos espertos e dizem, se pagar bem, que mal tem, né? Infelizmente, essa é a filosofia das pessoas corruptas. E em todas as áreas da sociedade, nós nos deparamos com pessoas assim, né? Que vai desde um político profissional que usa da política, da profissão da política, né? Para subtrair dinheiro dos cofres públicos, da educação, da saúde, da segurança, e assim por diante. Dinheiro esse que é para um bem coletivo, né? Passa também pelo empresário que sonega, que adultera uma balança do seu comércio, a bomba de gasolina, que adultera o combustível, vai até o funcionário que engana, que mata o tempo para não trabalhar, fingindo não trabalhar. Isso nós temos muitos exemplos, né? E nós poderemos sempre no trabalho profissional, poderemos e devemos sempre no trabalho profissional cultivar os ideais de autorrealização, de bem-estar, de felicidade, de espiritualidade, de religiosidade, pois toda profissão que gera uma diferença positiva para a sociedade tem um sentido em nossa vida. Nós temos sentido em ser útil, né? Para uma sociedade, para uma comunidade, para o próximo que está ao nosso lado. E em qualquer área que formos servir, nós poderemos utilizar a nossa profissão como instrumento de aprimoramento do ser. Isso significa um convite divino para a nossa evolução. Então, nós vamos usar as questões espirituais, a espiritualidade e a religiosidade, muito neste caso. Já o trabalho voluntário, que também é uma característica dos valores do fazer, ele pode ser realizado de 3 formas: por consciência, por vaidade ou por obrigação. O trabalho voluntário realizado por consciência, por estar conectado com os valores do ser, gera prazer em servir, em ser útil a uma comunidade, né? E, antes e acima de tudo, ser útil a si mesmo, buscando ideais de espiritualidade e religiosidade, aspectos estes que nos religam a Deus por amor. Já o trabalho voluntário por vaidade é somente para mostrar para os outros, olha, vejam como eu sou caridosa, olha, eu estou dando, eu estou mostrando o que uma mão faz, mostrando o que esta mão faz e que a outra, né, deve saber também, quando isso é totalmente desnecessário. Isso não dignifica ninguém e é tão pouco considerado pelo plano espiritual, né? Porque todo o mérito dele ele já teve aqui na Terra. Então, o que ele queria fazer, ele já mostrou. E o trabalho voluntário por obrigação? Especialmente no meio espírita, ocorre um receio muito grande das pessoas de uma possível, vamos dizer assim, obsessão, né, por não estar, né, fazendo um trabalho voluntário, ou ainda, ao desencarnar, ir para o umbral, já que todo mundo tem uma ideia, mesmo que vaga, do que é o umbral, né, através da literatura espírita, né? Continuando, detalhando essas características, nós vamos falar um pouquinho da atividade esportiva. Toda atividade esportiva deve ter como objetivo a saúde do corpo físico. Elas são extremamente importantes e através de uma atividade física regrada, equilibrada, orientada, que nós vamos melhorar os nossos problemas físicos, né? Os nossos problemas do corpo. Muitas vezes, numa caminhada, nós conseguimos reduzir
os níveis de colesterol, de triglicérides, pressão arterial e muitas outras coisas. Não o que muita gente faz, que é o culto ao corpo. Não, longe disso. Isso não é uma coisa saudável, até porque muitas vezes levam ao exagero. A gente vê gente aí tomando hormônio para definir músculo, né? Isso é seríssimo, né? As consequências virão depois, né? do abuso. O lazer e o repouso também são necessários ao restabelecimento do nosso corpo físico e mental em relação às atividades do trabalho profissional, né, do trabalho também voluntário, né? Pessoas viciadas, e temos muitas, né, em trabalho, elas adoecem física e mentalmente, porque trabalham demais para obter bens supérfluos, né? O lazer ele deve sempre ser uma fonte de revigoramento, o lazer e o repouso, uma fonte de revigoramento e não de estresse. A pessoa se estressar porque não está trabalhando, aquele momento dela de descanso, né? Nós temos ainda a família e os relacionamentos na esteira dos valores do fazer e do ter, né? O objetivo das atividades em família, com os cônjuges, filhos, pais, parentes, né? Amigos, né? E demais pessoas do nosso relacionamento, é aprendermos a amar com equilíbrio e desapego, compreender o nosso próximo e ajudá-los a evoluir. Esse é o objetivo. Quando nós conseguimos realizar essas ações em nível do fazer e do ter, de forma equilibrada, na justa medida, nós estaremos em harmonia com os valores do ser. A espiritualidade, a religiosidade, a religião, lidamos com essas questões, especialmente as duas primeiras, nos valores que são representados pelo verbo ser, né? E a religião, elas estão dentro dos valores representados pelo verbo ter. Todos nós somos seres espirituais em experiência em corpo físico neste plano. Todos nós, queiramos ou não. A espiritualidade é algo inerente, é uma característica essencial do ser humano. Todos nós buscamos a nossa espiritualidade, a essência divina que somos, quer estejamos conscientes ou não, mais uma vez, né? Todo ser humano, ele busca um sentido para a sua vida, ato no qual reside a sua espiritualidade. A palavra religiosidade, ela é de origem latina e vem do religare, né? Ato que leva a criatura a se religar ao Criador. Por que se religar? Porque nós já estamos ligados quando nós fomos criados, né? Espírito simples e ignorante. A espiritualidade a religiosidade, desculpa, é uma consequência da espiritualidade, pois na medida em que ocorre o encontro conosco mesmo, em essência, nossa essência, a essência divina, né? O ser humano sente a necessidade de se ligar, de se religar a Deus, que é a fonte de vida. É também um sentimento inato de todo ser humano, pois existe em todas as culturas e em todos os povos. Não tem jeito, estamos lá, cada um dentro da sua seita, da sua religião, né? E o que é a religião? Nós estamos pincelando um pouco isso, porque isso aqui era tema de um seminário, né? De um dia inteiro, de um fim de semana inteiro.
Mas nós estamos aqui apenas dando uma pincelada para a gente saber dessas questões e trabalhar a nossa saúde espiritual, não só física, mas a saúde espiritual também, né? A religião é o ato de formalizar, através de um conjunto de práticas, a busca de uma ligação com algo transcendente. As religiões deveriam cumprir o papel de desenvolver no ser humano a espiritualidade e a religiosidade, mas nem todas cumprem esse propósito. A grande maioria das religiões está presa a dogmas, fanatismo, superstição, rituais, magias e tantas outras coisas, né? As verdadeiras religiões têm em sua essência a ideia real da espiritualidade e da religiosidade, indo sempre ao encontro do ser. E nós temos que ser agradecidos a essa doutrina maravilhosa que nós temos, que nós conseguimos trabalhar essas questões, ou pelo menos ter contato. Aí fica a critério de cada um desenvolver essas questões, né? A espiritualidade e a religiosidade. Gente, é fundamental tornar o nosso dia a dia, muito mais espiritualizado. E para espiritualizar a vida, nós temos que buscar cada vez mais sentido para as coisas materiais que nós fazemos aqui neste plano. Elas não podem ser em vão, elas têm que ter um sentido, né? Porque as coisas que fazemos na condição de encarnados, não são as coisas que nós fazemos na condição de encarnados que nos geram problemas, mas o modo como nós fazemos essas coisas que nos trazem muitas dificuldades, né? E eu finalizo dizendo que algumas palavras do Dr. Alírio, sabe as palavras, ele diz assim, me permitam ler: a espiritualização é um convite da vida, a fim de que vejamos todas as atividades materiais do nosso dia a dia de uma forma espiritualizada, quando buscamos o ser e não simplesmente o fazer e o ter. Isto gera suavidade e leveza que desejamos para vivenciar uma vida repleta de sentidos. Gente, obrigada pela atenção de vocês. E quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui, poder ter preparado essa questão, para mim, uma coisa tão importante, né? E que possamos refletir sobre o tema de hoje. Obrigada, feliz domingo a todos. Está com você, Marlizinha?